Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119. Vamos fazer uma leitura do 9 ao 16. Salmo 119, do 9 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos, irmãos, repetir o 11. Todos nós em uníssono. Agora, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos orar com o irmão Celso Almeida, agradecendo ao Senhor por tudo que já foi feito e pedindo uma palavra viva para nossos corações. Sim, Deus, aleluia. Sim, Pai. Deus grande, tem misericórdia de nós, Pai. Nós não sabemos que agradecer é a forma correta. Mas estamos aqui, Deus, humilhados diante da tua face. Perdoa-nos, Pai. Sara, Deus Cristo, as nossas feridas, Pai. Abençoe o nosso coração, da nossa mente. Sim, Deus, aleluia. Faça o vosso por essa noite. Sim, Deus. Deus, muito obrigado pelo esse trabalho que o Senhor nos ajudou a fazer, Pai, a realizar essa noite. Muito obrigado, Senhor. Só podemos fazer alguma coisa para ti, com a tua. Sim, Deus. Oh, aleluia. Pai, agora, muito obrigado por esses irmãos, Pai, que atentaram as portas do teu santuário. Sim, Deus. Sonda cada um deles, Senhor. Sim, Pai. Sonda cada lá, Pai da glória. Sim, Derrama Deus. uma bênção de acordo com a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Agora, unja o nosso pensamento, o nosso coração nessa noite, meu Deus, para receber daqui a tua palavra. Sim, Pai. grande Deus, ajuda-nos. Que o Senhor possa nos alimentar nessa hora, Pai, de acordo com a tua vontade. Temos o necessário, Pai. Temos a tua graça, o teu poder, meu Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor. É verdade, Deus. Sim, Deus amado, alimenta-nos com a tua palavra nessa noite. Santifica-nos, Senhor. Será dos céus. Sim, grande mestre. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Essas bênçãos, eu te agradeço. Em nome do seu filho amado, Jesus. Amém. Amém. Todos podem se assentar. Irmãos, o Salmo 119, de longe, nós sabemos que é o maior salmo do Saltério, com 176 versos, ou versículos mesmo. O Salmo 119 é um acróstico, com 22 estrofes, cada estrofe com 8 versos, começando com a primeira letra do alfabeto hebraico até a última. São 22 letras que tem o alfabeto hebraico. Então, cada estrofe começa com uma letra desse alfabeto. Para mim, o que mais me impressiona é mais que a poesia, é a devoção do salmista e a sua comunhão com Deus e concomitantemente com a sua palavra. Ele expressa aqui, externa, ele dilata o seu coração, ele se põe ao avesso diante da palavra de Deus e mostra como ele ama a lei de Deus,
como ele ama os preceitos do Senhor, os seus mandamentos. Ele diz: como eu amo a tua lei. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ele diz mais à frente que a palavra é mais refinada do que o ouro e mais doce do que o mel. Ele diz que folga nela, tem mais prazer na palavra de Deus do que em todas as riquezas desta vida. De fato, ele está colocando a sua devoção para que todos possam ver e saber o quanto ele ama a lei. Lei é ordenança, é ordenação. Lei é uma ordenação que traz às pessoas os seus direitos, deveres e obrigações, e ela é promulgada para o bem da comunidade. No caso da lei divina, é a ordenação do próprio Deus, que vem a nós para nos encaminhar na palavra dele, nos seus preceitos, e nos encaminhar no caminho da verdade, da santidade e no caminho do céu. Os reformadores, quando eles liam a Bíblia, eles diziam: não me vejam aqui, vocês podem ouvir a minha voz, mas a palavra não é minha, é do próprio Deus. Como o apóstolo Paulo diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir, para disciplinar na justiça. Interessante que aqui o salmista, nesse salmo imenso, ele omite muitas coisas que podemos encontrar em outros salmos menores. Ele omite muitas menções que são costumeiras em outros salmos. O salmista aqui, ele segue um caminho diferente. Ele não menciona, por exemplo, o templo, que costumeiramente é citado nos salmos. Ele não menciona sacrifícios, que costumeiramente também ele é citado. Ele não menciona a realeza, ele não menciona a criação, ele não menciona a saída do povo do Egito, que salmos menores fazem menção de tudo isso, mas ele omite tudo isso em um salmo tão enorme. Será porque ele não tinha espaço para fazer menção de muita coisa que Deus fizera? Não era isso. É porque ele preferiu deixar tudo de lado e ficar somente com a palavra. As tradições são boas, a história, o que Deus fizer em Israel, realmente tinha que ser lembrado. Mas nesse momento, ele diz: a lei do Senhor é mais importante do que as tradições. A lei do Senhor é mais importante do que qualquer nicho que o ser humano inventa. Por isso que o tema aqui é uma alma santa diante de uma Bíblia aberta. Uma alma santa diante de uma Bíblia aberta. De fato, ele aqui teve que escolher entre tradições e preceitos e a palavra. Ele diz: vou dar prioridade à palavra, porque eu tenho muito a escrever sobre ela, eu tenho muito a falar sobre ela, eu tenho muito a dizer o quanto eu amo essa palavra e o que ela tem feito na minha vida. Ela tem me transformado, ela tem me aproximado do Senhor, ela tem me feito conhecer riquezas insondáveis, gloriosas, que neste mundo você não encontra em nenhuma filosofia. Eu estava e estou, na verdade, fazendo uma pesquisa sobre a hipermodernidade. Para os estudiosos da cultura, nós não estamos mais na pós-modernidade. Já passamos dela, estamos na hipermodernidade. A pós-modernidade foi marcada por um período científico em que as pessoas não queriam saber de Deus, e a ciência, na verdade, era tudo: a razão, a ciência, a divisão do átomo, as leis da natureza.
a evolução humana, as pessoas estavam preocupadas com isso. E eles esqueceram propositalmente de Deus. Mas sabe o que houve? Houve um vazio tremendo, houve uma grande insatisfação, porque quanto mais as pessoas se ocupavam com essas coisas, pensavam em suicídio, estavam estressados, estavam em conflito por dentro. Os próprios psiquiatras dizem que o ser humano é um conflito interno ambulante, ele vive sempre em conflito consigo mesmo. Por mais que tenha um emprego bom, por mais que tenha dinheiro, não é só as pessoas que têm dificuldade financeira que pensam em suicídio, que pensam em tirar sua vida, que ficam deprimidos. São pessoas com muito dinheiro, com muita pompa. Essas são as pessoas que mais têm pensado nisso. Não são países pobres que mais têm um índice de suicídio alto. São os países ricos, europeus, os países lá do Oriente Médio, os países do Oriente mais distante. Os países mais tecnológicos são os países em que as pessoas não são felizes. Porque as pessoas, eles esqueceram Deus na pós-modernidade. E houve uma necessidade de alimentar a alma. E eles não sabiam o que fazer. Algumas pessoas começaram a ir para a Índia, buscar lá com os xamãs da Índia algum tipo de espiritualidade. Os empresários vão para alguns clubes onde tem ali um show místico, com tecnologia e mística, para ver se satisfazem a sua alma, mas não conseguem. Então eles tiveram que entender, eles tiveram que admitir que eles precisam de algo espiritual. E aí entra na hipermodernidade, quando o espírito religioso invade a humanidade. As pessoas agora querem ser religiosas, as pessoas querem ser espirituais, mas a espiritualidade não é bíblica, é uma espiritualidade humana, autônoma, espiritualidade que elas adquirem por si só. Aí diz assim: eu não preciso de igreja, não preciso de Bíblia, não preciso de Deus para ser espiritual. Eu tenho a minha própria espiritualidade. Mas isso, na verdade, é um engano satânico. Porque mesmo assim, não vai encontrar satisfação. Encontra religião, mas não encontra satisfação. Mas o salmista aqui, ele anela, ele tem apreço à palavra de Deus, porque ele sabe que ela é a única que lhe dá plena, verdadeira satisfação na alma. Não tem para onde correr. O ser humano vai entrar por todo tipo de caminho, vai ficar num labirinto, e ele tem que recorrer a Deus, porque só Deus satisfaz a sua alma, como está no Salmo 42. E ele aqui diz que a lei do Senhor é a sua meditação o dia todo. Ou os nichos humanos, ou a lei de Deus, ou a palavra de Deus. E de fato, nós precisamos escolher. E entrou hoje no meio evangélico muitos nichos para substituir a palavra, para tirar a Bíblia do lado. Hoje em dia é o óleo do peixe ungido, é a fogueira santa, é o medalhão comigo ninguém pode, é o óleo que vem na Consazeda para ungir toda a casa, e estão ungindo isso e aquilo, né? E levar a carteira, e levar o documento, e levar não sei o que, e é tanta coisa. E essas pessoas que vão nesse misticismo, eles estão fora, eles não entendem, eles estão cegos para a palavra do Senhor, porque ela é suficiente para nós em tudo. Hoje está se criando vários tipos, várias versões de evangelhos e de igrejas sem Bíblia. E se é sem Bíblia, é sem Cristo, sem Deus, sem salvação. E lá eles pregam: olha, você é o melhor que Deus tem. De Deus, Jesus é o centro, mas de Jesus, você é o centro. Olha, Deus tem uma bênção para ti, para tua família, é o melhor para você, isso e aquilo. Eles não pregam arrependimento, como o Batista dizia assim: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não fiquem dizendo que vocês são filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Como diz o hino, está faltando João Batista, está sobrando Salomé, porque há muita dança hoje e pouca mensagem de arrependimento, de conversão, de salvação, de santidade. Quase não se fala sobre isso, mas a palavra está aqui. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz: o Senhor conhece os que são seus, e aquele que profere o nome do Senhor aparte da iniquidade. Seja santo, como o Senhor vosso Deus é santo. A palavra nos santifica.
E às vezes estamos colocando tantas coisas na frente da palavra de Deus. E precisamos tirar e fazer como o salmista diz: o quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Mas pastor, nós não temos tempo, eu não tenho tempo. São Paulo é um frenesi, é uma correria. A gente sai, não sabe a hora que chega. Não dá tempo, você vai morrer. Vai morrer pobre espiritualmente. É salvo pela graça, né? Pela graça sois salvo, Maria da fé. Isso não vem de vós, do dono de Deus. Mas não desfrutou o suficiente das coisas espirituais. Como o Senhor diz: invoca-me e eu te responderei. Como diz o profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Mas muitos preferem viver na sua vida medíocre, de correr para o trabalho e para casa, como qualquer animal biológico irracional. Nós temos mais do que isso. Você foi feito para desfrutar da glória de Deus, das obras, para contemplar o Senhor, para honrar e glorificar a Deus. Você foi feito para mais. Eu vou fazer um desafio aqui. Diga assim: vamos fazer em uníssono aqui, dar um brado. Vamos dizer assim: Cristo vive. Vamos dizer agora: Cristo vive. De novo: Cristo vive. Mais uma vez: Cristo vive. Se alegre, irmãos. Levante a sua cabeça. Se anime. Se refaça. Fique de pé. Cristo vive. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. E porque Ele vive, temor não há. Aleluia! Você pode dizer: pastor, chega aqui com tanto problema. Cristo vive, temor não há. Os problemas não podem superar a glória dEle, a presença dEle. Aleluia! Creia nisso. Há uma grande lição aqui para nós: tire tudo. Porque muitas coisas que nós colocamos hoje na frente da palavra é como os ídolos antigos do Antigo Testamento. Os Baals, os Baalins, os Astarotes. Muita coisa que a gente coloca na frente da palavra de Deus são os ídolos que eles usavam. A gente critica eles, mas está fazendo a mesma coisa. Tire os ídolos, fique com a palavra do Senhor. Você tem tudo nela. Você não precisa de mais nada. Já tem tudo. Se está buscando em algum outro lugar, é porque de fato você não conhece a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Ah, como é bom servir ao Senhor. O salmista decidiu ficar só com a palavra de Deus. Rejeitou os ídolos, tirou os ídolos. Sabe por que muitas pessoas gostam mais de misticismo do que da palavra? Porque a Bíblia, ela confronta o pecado da pessoa. Ela é como um espelho. Ela é como fogo purificador. Ela é, como diz Amós, a potassa, o sabão do lavadeiro, que quando vem a nós, nos lava, nos limpa, nos purifica. E muitas pessoas querem ficar no seu pecado, no seu dia pecaminoso, aí corre da palavra. Mas quem busca a palavra tem salvação no Senhor. Aleluia! Lendo a Bíblia, os pecados vêm à luz, porque ela nos mostra a verdade. Não coloque nada diante da palavra do Senhor. Ela é o seu alimento. É ela que liberta. É ela que salva. É ela que santifica. É ela que lhe mostra o caminho para o Senhor. Ou os nichos, ou a palavra. Você tem que escolher. E tudo que está competindo com a palavra é idolatria. Martinho Lutero disse assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjo. Eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas.
que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. Oh, aleluia. Isaac Newton disse assim: considera as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for, neste mundo. Lance os ídolos fora. A palavra, ela é um antídoto para que o pecado não entre no coração. A palavra no coração é um antídoto contra o pecado. O salmista fala do seu apreço à lei do Senhor, como se estivesse no jardim de delícias, talvez no Éden. E ele entra nesse jardim e vai nas árvores e colhe ali frutos de ouro. Ele colhe frutos preciosíssimos nesse jardim. E ele se deleita ali e não quer mais sair daquele lugar. Porque quando estamos ali focados na palavra, não queremos sair, porque Deus está falando conosco, está nos transformando, nos refazendo. E Ele está. Eu quero convidar você a entrar nesse jardim. Entre nesse jardim. Não fique de fora olhando, não fique com medo. Entre nele e colha frutos preciosos para a sua vida, no jardim da palavra de Deus. Aleluia! Riqueza infinita. Que coisa maravilhosa. Quem sabe Adão no jardim também estava assim, colhendo esses frutos. Porque Ezequiel diz que havia um jardim de pedras afogueadas. Veja bem, Ezequiel fala de um jardim de pedras afogueadas quando ele fala sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro, antes da rebelião, da primeira rebelião, ele diz que o então querubim, antes de rebelar-se, estava no jardim de pedras afogueadas, que a gente entende como um lugar de pedras preciosas. Mas obviamente o fruto aqui, ele é espiritual, né? Ele está para além do material, ele é espiritual. Aleluias. Creio que Adão se sentia assim. Por isso todos devem buscar a santificação na palavra de Deus. Todos devem noticiá-la. Todos devem alegrar-se nela. E alguém disse que o adolescente, o jovem, não precisa de diversão, entreter-se, precisa da palavra. O que mais nós precisamos, seja adulto, jovem, criança, é a palavra de Deus. Como está no início: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Hoje em dia, muitos jovens têm mais diversão do que estudos bíblicos, do que estudos na palavra de Deus. A possibilidade de uma vida que tem apreço à palavra do Senhor, uma vida pura, está no que ela tem na mente. A possibilidade de alguém palmilhar caminhos puros, santos, viver uma vida pura e santa, depende do que está na mente, no coração. Por isso que tem que aplicá-la no seu coração. Precisa? Com certeza. Só aquele que está enraizado na palavra de Deus vence a corrupção do mundo, vence a iniquidade, vence os desejos da carne, vence a soberba da vida e as vaidades, vence as potestades e os principados, vence a incredulidade. Só aquele que está enraizado na palavra. E quantas vezes você tem negligenciado a palavra? Quantas vezes ele está diante de você e você não a lê? Você despreza ela. Você vai para o celular, você vai para redes sociais, você vai conversar com os amigos e despreza a palavra do Senhor. Deus está chamando hoje a sua atenção. Abra a palavra dele, se alimente dela, para que você viva. Aleluia! Para que você viva, para que você possa vencer. Esse é o grande problema. É que um dos tesouros tão preciosos que é a Bíblia é desprezado por muitos. Poucas pessoas sabem um salmo completo. Às vezes a gente diz assim: alguém pode recitar um salmo completo? Poucas pessoas conseguem. Alguns recitam o Salmo 91, é grande, né? Mas porque já decoraram de tanto
falar no ciclo de oração. Mas a filha de um teólogo muito proeminente, ela disse assim: eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz um propósito com Deus de ler e memorizar o Salmo 119. E eu tenho conseguido algum progresso. E Deus tem abençoado a minha vida. Mas muitos crentes não sabem o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos. Todo. Só sabe o primeiro versículo, talvez o segundo. E nós somos o povo da Bíblia. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar às raízes. A gente não tem que voltar àquele tempo. Nós temos a Bíblia diante de nós. Aleluias. Jesus é a revelação plena da palavra de Deus. Jesus é a revelação plena da palavra de Deus. Muitos títulos atribuídos à lei do Antigo Testamento estão no Novo Testamento e são atribuídos a Jesus, como luz. A palavra é luz, Jesus é luz. Água, a palavra é água, Jesus é água. Rocha, a palavra é rocha, Jesus é rocha. Caminho, a palavra é o caminho, Jesus é o caminho. Portanto, quando lemos este salmo, podemos atribuir cada referência à lei a Jesus. Ele está nesse salmo de ponta a ponta, em cada versículo, em cada verso. Aleluia. Por isso que ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é a palavra. Jesus é a palavra de Deus Pai, e que Deus Pai enviou ao mundo. Jesus se coloca como o profeta de quem Moisés falara, e no Monte das Oliveiras promulga a sua lei, promulga a sua palavra. Ele diz assim: eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ou seja, ele diz: eu sou o cumprimento da lei, eu sou a palavra. Em Cristo, de fato, encontramos a palavra viva de Deus, a palavra revelada de Deus. Ele é o cumprimento dessa palavra. Toda lei se encerra nele, como Paulo disse, porque o fim da lei é Cristo. O telos, o alvo é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Paulo diz isso. Ele é o alvo. Agora, quem está na palavra de Deus está em Cristo, e quem está em Cristo também está na palavra. Quem ama Cristo também ama a sua palavra, também vive na sua palavra, também obedece a sua palavra, também anela pela sua palavra. Como diz o salmista: e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Se você é um simples frequentador de igreja, você de fato está perdendo o melhor de Deus. Deus tem mais para você, como diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim e eu te responderei, e vou anunciar-te, vou mostrar coisas mais firmes, mais profundas, que você não sabe. Quer conhecer a Deus? Conheça-o lendo a palavra dele. Aleluia! Tem muita gente indo para esses DIFs, esses lugares aí, né, que são fáceis. Eu prefiro ficar com a palavra. Tire todos os ídolos da sua vida. Tire hoje todos os ídolos da sua vida. E se você diz: ah, pastor, não tem nenhum, olhe direito. Olhe direito, porque ele está aí. Tire todos os ídolos da sua vida e fique somente com as Escrituras, com a palavra de Deus, com Cristo. Esconda, guarde-a no seu coração, porque ela é um antídoto contra o pecado, é remédio contra o pecado. Você não vai pecar contra Deus se você guardar a palavra no coração. Aleluias! Encontre Jesus na lei de Deus, nas instruções, nos mandamentos. Encontre Jesus em toda a Bíblia. Toda vez que você lê e meditar na palavra, ela levará você a Cristo. Ela vai lhe mostrar Cristo, ela vai lhe revelar Cristo. Você diz: ah, pastor, eu vou para a igreja, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Você não está lendo a palavra do Senhor, você não está buscando a Deus.
Você só conhecerá Deus, a Jesus Cristo, através da sua palavra. Vamos ficar de pé. A alma santa diante da palavra aberta. Vamos, irmãos, guardar, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não vamos perder tempo da nossa vida, porque o dia que passou não volta atrás. Se não aproveitarmos bem, perdemos ele. Vamos aproveitar, mas vamos aproveitar buscando ao Senhor. Buscando, como Paulo fala aos Colossenses: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas lá de cima, não nas que são daqui da terra. Não se atrapalhe, não se embarace com as coisas desta vida. Não se embarace com nada, nem com ninguém. Caminhe livre, porque Cristo já abriu o caminho para você, o caminho para a glória, o caminho para os céus. Como diz o escritor aos Hebreus: portanto nós, que somos rodeados por tão grande número de testemunha. Quem? Abraão, Moisés, Sansão, Jafité, Baraque. Corramos com perseverança. Corra, não pare. Corra, não pare. Corra em direção ao Senhor. Estava vindo domingo, estava indo para a escola dominical domingo pela manhã, acho passado, né? E tem a corrida de São Silveira. E pararam ali o Silveira, ali eles fecham, Estrada Velha. E aí vinha as pessoas, né? Já tinha terminado até a corrida, mas havia gente correndo. Os primeiros já tinham chegado, mas alguns estavam correndo ainda, cansados. Aí alguém falou assim: olha os perdedores. Aí uma irmã disse assim: não. Se eles chegarem ao final, eles são vencedores. Não importa se não chegaram primeiro, importa é chegar. Porque a vitória não é dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Continue correndo, porque o que importa é você chegar. No livro de John Bunyan, o peregrino ele ia para a cidade celestial levando um diploma, e ele não podia largar o diploma. O diploma é a palavra. Não larga esse diploma. Aleluia! Deixe Deus transformar a sua vida, para você nunca mais ser o mesmo, e deleitar-se no Senhor, como o salmista no Salmo 119. Vamos orar agradecidos ao Senhor. Aí, irmãos, para mim, a gente fazia a vigília, eu não sairia daqui. É como Pedro, né? Sem saber o que dizer. Ah, Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, para ti. Eu não quero tenda, eu quero só ficar na nuvem, porque é glorioso estar na presença de Deus. A gente só sai com o peito lavado, transbordando de alegria. Vamos orar. Diácono Ademário Ferreira, ora encerrando o trabalho, agradecendo ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai. Sim, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia! Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graças ao Senhor, vamos ver a nossa divisa e encerrar com saudade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.